Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Segunda-feira, sábado o Vasco jogou lá de forma vergonhosa, perdeu para Fortaleza, jogando mal, sendo dominado, né? Já falamos sobre isso. E agora o próximo jogo só dia 21 de novembro agora, né? 10 dias, um pouquinho mais de 10 dias, para o Paiva mexer no time, reformular. Eu lembro que já houve duas vezes com esses períodos grandes de intervalo, né? Esse ínterim, né? Entre uma partida e outra, e não surtiu muito efeito. As duas vezes que o Vasco teve esses intervalos grandes, o Vasco não fez grandes partidas, inclusive uma delas eu lembro bem, contra o São Paulo, né? O Vasco teve um tempão para treinar, jogo contra o São Paulo, perdemos também lá no Brinco de Ouro da Princesa. As notícias vão no sentido de dizer que o Paiva vai mudar tudo, não sei o que. Hoje, o cartaz, né? Todo dia tem um negócio em cartaz, né? Parece que eles se reúnem os youtubers, né? E botam a mesma capa, todos eles, né? Hoje o cartaz, se fosse um cinema, Paiva muda tudo, né? A gente tem que partir do pressuposto que o Vasco chegou no limite, foi muito além do seu limite, né? Quem diria o Vasco, faltando aí 5 partidas para acabar o Brasileirão, tá sem correr risco de rebaixamento? Quem diria isso? Nenhum vascaíno diria isso, né? Tanto pela primeira janela que foi feita pela 777, tanto pela segunda, pífia pelo Pedrinho, Marcelo Santana, Felipe, esses caras que o Edmundo fala que tem expertise, né? Então, a gente vem percebendo o seguinte, o Paiva tem que ter elementos. Aí ele tinha mal ou bem, tinha David, mal ou bem, tinha Adson, que ele tinha fechado ali um 4-3-3, com o Adson jogando bastante por dentro, ajudando na criação por dentro, dando a profundidade para o PH, e o David recompondo bastante também, né? Por dentro, na marcação. Então o Vasco estava arrumadinho, e aí perdeu-se o David, perdeu-se o Adson, o JP não, Estrela, né? Lá para trás um pouquinho Estrela, e o Vasco foi perdendo jogador. Já tinha perdido o Jair, já tinha perdido o Paulinho, e eu sempre falei aqui, o Jair não é tábua de salvação de nada, ele é lento, moroso, às vezes é morfético, né? Várias vezes ano passado a gente reclamou dele, a torcida reclamava quando ele entrava em campo, vaiava inclusive. Paulinho não, Paulinho é aquele meia que marca. Então o Vasco não tem esses jogadores. O que a gente tem aí para jogar, para mudar muito o esquema, né? A gente sempre cobra aqui o Vasco jogar por dentro, mas pelo menos marcar mais por dentro, dar menos espaço ao adversário por dentro. E aí você pergunta, quem faria essa função do Vasco por dentro? Domingues? Jean David? Os caras não entram, quando entram abertos. Então, Paiva vai realmente mudar alguma coisa? Ryan, o Ryan joga por dentro? Acredito que sim, né? Da direita para dentro, joga também por dentro, mas não tem muita coisa não, e bola no pé no ataque, fica difícil com o Verratti, muito difícil, complicado, saiu uma tabela ali, e longe aqui de reclamar do Verratti, nos salvou no passado, está nos salvando esse ano, né? É o que a gente tem aí. Não adianta meter malho em todo mundo, ninguém presta, blá blá blá, né? E aí entra o GE, escalando o Vasco. Falso 9, 3 zagueiros, 4-4-2, 3-5-2, 4-2-3-1, tá lá no GE, né? Aí todo mundo aí repetindo aquela baboseira lá. O esquema, você só cria, melhor, o esquema, você só escolhe ele vendo as peças que você tem, não é o contrário. Não é eu arrumar um esquema de jogo e colocar as peças que eu tenho, ao contrário. Eu lembro aí das aulas do Luxemburgo, né? Que por etarismo e alguma outra coisa qualquer,
foi colocado de lado, foi alijado do mercado, né, pelos sabedores de futebol, né? Quem diria, Luxemburgo, um multicampeão, e falava isso: eu escolho o meu esquema com as peças que eu tenho. Então hoje você tem o Emerson Rodrigues, que você bota aberto numa ponta, tá usando o Puma de ala aberta na outra, os caras não jogam por dentro. Talvez tirasse um desses caras, colocasse alguém por dentro, 2 atacantes, como foi contra o Bahia, Paê e mais outro, né? Verratti mais outro, apenas. Contra o Bahia foram 3 volantes, mais o Paê e 2 atacantes só. Ao invés de jogar com 3, o time ficou mais compactado. Não são grandes mudanças, não é mudar tudo, não, né? Como a gente está vendo aí nos cartazes, nas manchetes, né? Títulos, né? Thumbs, modernamente falando, né? Então, não é mudar muita coisa, é verificar que às vezes tem que ser mais emblemático, mais incisivo, né? Como eu falei nos gols do Vasco lá contra o Fortaleza, não pode marcar Maicon e Léo o mesmo cara e um passando pelas costas com o PH, que não tem essa característica de subir. Depois, Puma e PH subiram os 2 juntos, né? E deixaram o Maicon lento num contra um. Então fica complicado. Terceiro gol lá também, já critiquei aqui o Paiva. Critiquei o Paiva no segundo e no terceiro gols, né? Podia até ter levado esses gols, mas que não deixar, que gritasse mais para os laterais voltarem, um volante ficar mais próximo de um zagueiro, né? E não pegar um time lá, mas o Vasco foi por tudo ou nada, blá blá blá, tudo bem, mas o que aconteceu. E no terceiro gol lá, o Vasco, Piton já é fraco marcando, colocando dobra em cima dele, e mais, o cara cruzou, tinham 2 do Fortaleza dentro da área sozinhos. Então esse é treinador, né? Longe de massacrar o Rafael Paiva, quem me acompanha aqui vê que eu não massacro, jamais. Entende muito de futebol, mais que todos esses bobões aí que abrem vídeo para dizer não sei o que, do Paiva e tal, blá blá blá. Tá tendo alguns problemas, tá, mas entende de futebol, vê o jogo, pode não estar conseguindo colocar em campo aí as suas visões, né? Mas friso, tem cometido algumas falhas e que tem que ser corrigidas, não tem jeito, né? O grande mistério do vascaíno, assim que saíram lá os 2 últimos técnicos, né? O português e o anterior, que me deu branco agora, foi dar uma regularidade, acalmar, fechar, e o Vasco levava poucos gols, né? E fazia partidas sóbrias, que a gente não vem fazendo partidas sóbrias agora, né? Não adianta reclamar, como o pai vem reclamando aí, levamos o gol no começo, então não adianta reclamar, gol, começou a partida, pode levar um gol, tem que estar preparado para isso, né? Mas friso aqui, muito culpa aí do Pedrinho, do Marcelo Santana, do Felipe, porque Adson e David deixaram de ser peças possíveis, sim, estão afastados por lesão e tal, não contrataram atacantes que façam gols, né? Jean David, Maxime, até hoje eu não sei qual a função que o Maxime o Maxime é colocado em campo para fazer. Olha, ele corre igual maluco pela direita, olha, joga de volante, não sei, né? Não sei como é que tá Rafael Paiva reclamou que não está adaptado. Claro que não vai estar adaptado, o cara vai vir de outro futebol, então não vai estar adaptado, e nem tão rápido também. Isso era previsível, né? O Vasco traz jogadores que não estão prontos para jogar, sempre foi assim, né? Usar mais o Ryan, né? Mas o Ryan também já entrou algumas vezes, não rendeu. Paciência, é o melhor que a gente tem aí no ataque. O Emerson é dose para leão, cara, né? E para fechar aqui, quem me acompanha, eu venho sempre pedindo pro Pedrinho transparência. Você reclamava da 777 e a 777 não falava, você não fala também, blá blá blá. Antes tinha, eu não posso falar sobre alguns assuntos, continua não podendo falar sobre alguns assuntos, porque o contrato ainda está em vigor, né? Uns dizem que o contrato não existe mais, que a 777 acabou, não importa. O contrato está em vigor e passou para a ICAP, a sucessora. A seguradora não importa, né? Tem que falar, Pedrinho, campo e bola, né? Por que da cagada do Maxime? Por que trazer? Quem quis trazer Maxime?
Quem quis trazer Jean David, não pela qualidade do Maxime não, porque não está pronto para jogar. O fato é, Maxime está pronto para jogar? Não está, então não vale a contratação, pelo menos para esse ano aí. Jean David, né? Alex Teixeira, pelo amor de Deus, cara. Isso aí, para quem reclamava lá atrás, né, que tinha umas panelinhas no Vasco, trazer o Alex Teixeira e o Souza é pior do que panela, cara. Pelo amor de Deus. É uma aposentadoria para os caras, é isso? Perto da família, né? Moram lá no condomínio lá dos abastados, na Barra, todo mundo juntinho, ganhando 500 mil por mês, para não sair dinheiro da conta, só entrar, né? Muita coisa errada no Vasco. Pedrinho tem que falar. E não só sobre o momento agora, o momento para trás, né? Por que da janela? Por que do não zagueiro? Né? Explicar direitinho. Ele nunca se compromete a fazer uma coletiva, que agora faça com dignidade, transparência e abra para perguntas, né? E vamos ver aí se os youtubers que frequentam lá terão culhões para perguntarem coisas importantes, com cordialidade e urbanidades, claro, mas coisas importantes que a gente tem que saber. Já acabei de falar aqui uma porção delas, porque Maxime, que não estava pronto, porque a Jean Davis, que não agrega nada, porque não o zagueiro, e blá blá blá, o que você pretende no Vasco? Vai vender? Vai revender, né? Vai revender? Vai tentar aí ficar com um associativo majoritário? Tem que dizer qual a proposta, como é que está o encaminhamento, retornou as ações, mas tem ainda a possibilidade de fazer um acordo com a ICAP, essas coisas todas, né? Desmentir essa merda aí de bilionário grego, desmentir todos esses caras, como ele já desmentiu o Fábio Azevedo com relação ao fundo árabe. Foi uma porrada gostosa que o Pedrinho deu no fanático vascaíno, né? Desmentido ali na cara dele, e eu queria que ele desmentisse novamente, porque o Euriquinho aí deixou no ar como se o Pedrinho não estivesse falando a verdade, né? E os sapientes aí, né? Notadamente, quem foi que falou isso? O Amo TV, Vasco Amo TV. Não, porra, se não teve proposta oficial, teve sondagem e tal. Porra, que idiotice. Proposta oficial é proposta oficial, sondagem é sondagem. Se não houve proposta oficial, é porque não houve proposta oficial, acabou. Não tem nem que se dizer sobre sondagem, não. E esse é o Vasco que a gente tem aí, né? Youtubers idiotizados, ou melhor, youtubers que idiotizam os torcedores, né? E eu procuro fazer aqui um trabalho difícil, não dá like, não dá engajamento como os outros dão, mas aqui não tem mentira nem enrolação, é Vasco, assuntos do Vasco, e vamos que vamos. Se gostou do meu comentário aqui, se inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar no YouTube, sininho para mostrar que você quer receber os avisos de quando meus vídeos forem ao ar. Se inscreva no canal mais uma vez, Vasco Análise. Fique com Deus e até o próximo vídeo.